Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da nossa série Reinvenção em Ação. A gente está aqui com dois grandes amigos da Business Map. Eu vou abrir aqui para Simone. Fala aí, Simone, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Rodrigues, trabalho aqui no time de Customer Success da Business Map e eu estou aqui com o meu companheiro Mike também. Maravilha! Boa noite a todos, galera. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Episódio 3 da terceira temporada, um grande orgulho, né? Um projeto aí que está desde o ano passado, né? Segundo semestre do ano passado. E aí a gente está na terceira temporada, cada vez de um formato diferente. Eu estou com meu amigo aqui, Muniz, Simone, também faço parte aqui do time de Customer Success da Business Map. E hoje vamos trazer aqui uma galerinha muito bacana da Print. Muniz, a gente vai trocar uma ideia aqui interessante sobre a jornada Flight Level, a gente vai falar de assuntos sobre maximizar eficiência e inovação. Como é que a Print chegou, né? Como é que a Print chegou hoje nessa referência hoje no mercado sobre esse assunto? Se a gente olha, por exemplo, o mercado da Print, quem que é concorrente da Print? É difícil a gente ver. Então, isso é interessante a gente ver como é que internamente eles têm trabalhado com toda nessa jornada, cultura, processo, etc. Então, já a gente chama a galera aí. Excelente, Mike. E aí, ó, galera que está chegando agora, a gente tem um combinado aqui. Eu não sei se está chegando pessoas aqui pela primeira vez, mas a galera que já participou sabe o seguinte: quem chega falando boa noite ou boa tarde, fala a cidade, tem uma parada aí, né, Simone? Quer falar surpresa, fica na surpresa. É isso aí, gente. Ó, quem comentar os dois primeiros comentários com o nome e da onde que está falando vai ganhar um livro da jornada colaborativa, tá? Então já vão comentando aí, já vão engajando, já chama as pessoas também para poder participar e vai ter surpresa ao longo da participação, tá? O Mike comentou aqui, isso a gente já fez vários projetos diferentes do Reinvenção em Ação, né? E qual que é o principal objetivo nosso? É ensinar e inspirar. Então, daqui a pouco tá chegando aí, a galera vai poder falar um pouquinho do case da Print. E a gente espera que vocês aprendam bastante. Se tiver dúvida, mande nos comentários. E a gente espera inspirar vocês também para vocês conseguirem fazer isso. E quem sabe no próximo vocês estão aqui com a gente também. Excelente. Ó, já temos aqui dois ganhadores do livro. A Jéssica deu boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Jalber tá aqui. Jalber foi meu mentorado, rapaz. Que bom ver você aqui, ó. Ele tá lá em Itanhaém, é assim que fala. Nem sei falar o nome da cidade, ó, todo errado. São Paulo. Boa, Jalber. E o Caio também tá aqui com a gente. Show de bola. Barueri. Então, vocês dois ganharam o livro. Aí a Simone depois vai passar as instruções aí como é que vocês podem receber, tá bom? Tem lá um cupom especial que vocês recebem. Chegou aqui também o Bruno Jardim da Advisor, da Jornada, show de bola. Ó, a Jéssica, gente, olha que tristeza, Simone. Eram os dois primeiros, mas a Jéssica foi a primeira a falar boa tarde. Mas ela não falou a cidade. Será que ela merece? A gente abre exceção, Simone? Fala aí. Eu acho que abre, né? Vamos abrir uma exceção. Eu não tinha falado da regra logo no começo, né? Então ela já deu boa tarde quando a gente começou ali. Eu tô achando, Mike, que a Simone é amiguinha da Jéssica, porque não era para falar Minha regra brother. direito. Não era para falar regra, para quem já sabe a regra, né, Mike? Mas vamos quebrar o galho dela, né? Verdade, mas a Jéssica merece porque ela entrou antes ainda, né? Era às 18, então só dela ter entrado 5 minutos antes aí já mostra que tá sempre na frente. Olha as oportunidades aí, ó. Então merece, né? Excelente. Tô brincando aqui porque ela é de Caxias do Sul, né? Eu sei que a gente tem uma comunidade lá de Caxias do Sul que é parceira da Business Map, né? Antiga aí, Cambanais. Então, beleza, tá valendo. O Caio gostou aqui do livro. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar. A gente sempre entra um pouquinho antes para dar uma esquentada, dar uma zoada aqui. Daqui a pouco aí já são... Faltou um minutinho, a gente vai trazer os artistas do espetáculo. Só que antes, a gente tem um costume aqui da gente fazer a nossa audiodescrição. Simone, quer fazer você, depois o Mike, depois eu faço? Show. Gente, eu sou uma pessoa branca. Tem um cabelo cacheado, mas hoje tá aqui preso. Porque deu um calorzinho, tá? Um coque. Estou usando óculos rosa e uma blusa aqui que combina com a cor do meu óculos também. Vai que é tua, Mike?
Eu sou o Mike, eu sou uma pessoa branca. Eu tô com o cabelo curto hoje, meio castanho, loiro aqui. Tô com uma barba um pouquinho baixinha. Hoje eu tô com uma camiseta rosa da Business Map. Na minha camiseta tá escrito assim, né? Discovery and Empower Your Business Map. Traduzindo, é uma mensagem para você descobrir e empoderar, né? Cada vez mais robustecer o seu mapa do negócio. Aqui no meu fundo, eu estou usando uma tela de fundo da Business Map azul, né? E hoje eu estou sem óculos aqui, tá? Hoje eu estou pianinho. Vai lá, Muniz. Excelente, sou Antônio Muniz, um homem branco, uma barbinha aqui meio enganado, tá? Cabelo preto com um pouquinho de branco, camisa, eu acho que é meio vinho escuro. Atrás de mim tem os livros da jornada. Como o Mike falou que ele tá com cabelo louro, castanho, forçou um pouquinho, né, Simone? Eu vou falar que eu sou bonitão pra caraca também, tá? Então tá valendo aí a parada, né? Muito bem, ó, chegou também o André Serafim. E agora a gente vai começar, Vera. Já recebemos a galera. Ó, vou pedir um favor aqui. Quem tiver ao vivo já curte essa live, porque você vai ajudar o algoritmo do LinkedIn a mandar esse conteúdo tão rico para mais pessoas. Inclusive, você pode aqui, se quiser, marcar pessoas que você entende que podem se beneficiar desse conteúdo, que tá bom demais. Como o Mike falou, essa é a nossa a terceira temporada, e aqui a gente traz cases muito interessantes de pessoas que estão aplicando na prática a reinvenção em ação, que é o tema da nossa série. Então, vamos lá, vou trazer... Ó, chegou também a Alcione aqui. Vou trazer as artistas do espetáculo, assim que a gente fala no futebol, né? Quem vai fazer acontecer aqui a parada. Vou trazer a Amália, vou trazer a Carol. Quem começa aí? Ó, pode se apresentar, fazer a autodescrição e daqui a pouco a gente passa o palco para vocês. Beleza, boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui hoje à nossa live. Eu sou a Amália, agilista na Print. Eu sou uma pessoa branca com cabelos castanhos médio e hoje eu estou usando uma blusinha roxinha. Tá, podemos? Oi, pessoal, prazer. É um prazer muito grande estar aqui com a Business Map para a gente falar desse assunto de eficiência e inovação, que muito nos interessa, então estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Carol Duarte, eu estou como Agile Lead na Print, também dou consultoria em agilidade, e estou trabalhando com Agile desde 2018, por aí. Esqueci de me descrever, desculpa, para eu fazer primeiro. Eu sou uma pessoa branca, tenho um cabelo mais ou menos um pouquinho abaixo do ombro, assim, liso, escuro, castanho escuro. Também uso óculos, sou uma pessoa branca e também estou usando uma blusinha. Que cor é essa, gente? Marrom. Acho que é marrom. Excelente, muito bom. E aí a Amália não falou, mas ela é autora de livro da jornada também. Ela vai trazer aqui, junto com a Carol, né, o Mike e Simone, um case muito legal de aplicação prática. A gente estava até falando nos bastidores, né, Mike, de que a gente gosta aqui de exemplos de rádio de carne e osso, né? Então vai ter as dificuldades, os aprendizados e também os benefícios, né? Quer dar um próximo passo aí, o Mike, e passa a bola para as meninas? Claro, claro. Gente, aproveita então esse momento aqui, vai ser uma hora que a gente vai estar trocando experiência, então a ideia não vai ser algo PPT, vocês vão ver que as meninas vão compartilhar um pouco para vocês dessa jornada, como o Muniz falou. A gente vai trazer aqui, nesse case aqui hoje, muita coisa que se passaram e a gente também errou. O que a gente fez de errado não significa que também vocês vão errar, mas eu acredito muito que também sucesso deixa rastros. Eu adoro esse tipo de podcast, esse tipo de palestra, porque eu aprendo muito, porque a gente sempre tem a intenção de falar coisas, o mundo perfeito, e aí a nossa proposta aqui é tentar algo diferente, algo bem prático mesmo. Tá? Então vai ser algo que eu espero que vocês gostem. A gente já vai iniciar agora, então fiquem à vontade para já mandar nos comentários e perguntas aqui, que a gente vai puxando aqui ao longo da apresentação. E se de repente for uma pergunta fora do tema, a gente vai ter um espaço daqui a pouquinho aí para perguntas. Então, Carol, Amália, fiquem à vontade, agora o palco é de vocês. A gente vai ficar aqui aguardando para voltar a conversar, tá? Fique à vontade. Beleza.
Boa noite, galera. Então, eu acho que para a gente começar, eu acho que é bacana a gente trazer o contexto de quem é a Print, né? Porque normalmente quando a gente fala Print, uma gráfica, tá? Mas o que tem a ver gráfica com tecnologia, gráfica com agilidade? Qual é a relação que isso tem, né? E a Print, ela é uma gráfica que ela foge do comum, ela foge daquele movimento de gráficas tradicionais. Então, a gente tem tudo a ver com tecnologia, né? Hoje, nosso maior diferencial é a tecnologia. É a maneira como a gente consegue produzir, a maneira como que a gente consegue incluir a tecnologia em todas as partes do nosso processo, e a agilidade faz parte disso, né? Então, por isso que faz sentido, né? Às vezes as pessoas ficam, nossa, gráfica e tecnologia, assim, gente. E é uma história de sucesso, né? A gente tá aí no mercado há 11 anos, vamos fazer 12 anos em 2024, e hoje a gente pode se considerar a maior web to print do Brasil. Fomos a primeira web to print e podemos nos considerar hoje a maior web to print do Brasil, a maior na nossa categoria. E beleza, e como que começou esse processo da agilidade dentro da Print, esse processo, digamos que de transformação, né? Eu não curto muito essa palavra transformação, eu penso mais na palavra evolução, né? A gente continua com as mesmas pessoas, a ideia é a gente entender da onde a gente parte e como que a gente evolui com aquilo, não é chegar transformando, revolucionando tudo. Então, eu gosto mais dessa questão de evolução. E aí, quais problemas a gente pensava em resolver quando lá a gente estava num trabalho mais ou menos de 2 anos na Print, e quais eram os problemas que a gente precisava resolver? A Print, ela tem problemas muito parecidos com problemas de várias outras empresas, e aí nesse momento que a gente começou a olhar para isso, os principais problemas eram questão de falta de alinhamento. Então, muitas vezes, as áreas estavam trabalhando em projetos paralelos e não estavam trabalhando em conjunto. Às vezes, uma área estava trabalhando em algo que impactava na outra e a gente só ia descobrir isso quando aquilo ali se cruzava, né? Coisas que deveriam estar acontecendo, tá acontecendo esse alinhamento muito antes e não acontecia. Às vezes, uma área estava trabalhando em um projeto e nenhuma das outras áreas tinha conhecimento, a gente tinha a questão de comunicação, então comunicação entre as áreas, comunicação também dos objetivos, né? Então tem essa questão de muitas vezes nas empresas uma coisa definida lá em cima, os objetivos, as metas são traçadas, e isso não chega de uma maneira muito clara em quem realmente vai executar, em quem vai fazer aquele negócio acontecer. Isso também era um dos nossos problemas. Questão de foco. Então, isso é super comum em boa parte das empresas, né? A gente tem várias iniciativas. E o que é prioridade? O que é o que realmente vai trazer o ganho? A pessoa que está trabalhando ali na operação, ela vai saber, eu preciso focar nisso ou preciso focar naquilo? O que é que realmente vai trazer o resultado? A gente também tinha essa questão de não ter a cultura de resultados, que também é presente em muitas empresas. Então, as pessoas têm aquela cultura de executar tarefas. Então, aquele checklistzinho, né? Estou dando checklist aqui nas tarefas, qual que é o resultado que isso me gera? Não sei. Eu sei que eu estou terminando a tarefa. Então, até então, essa era a visão. Tinha também uma questão muito dos níveis que se misturarem. Então, numa empresa, normalmente a gente tem um nível estratégico, nível tático, nível operacional. Então, o estratégico descendo para ver uma coisa que estava no operacional, ou pessoas se preocupando com coisas que não eram a maior preocupação daquele momento, sabe? Essa mistura em questão de iniciativas ali. Então, eram problemas que a gente começou aí tentando resolver. Quando a gente começou nesse processo, a primeira ferramenta que a gente utilizou foi o OKR, né? O OKR, ele foi utilizado, começou a ser utilizado na área de tecnologia,
e foi para print inteira. Começou a ser utilizado, só que num primeiro momento, acho que como parte de toda a evolução de toda a empresa, o OKR ele começou a ser utilizado, mas talvez não da melhor forma, né? Acredito que talvez aí seja o primeiro ponto, que quem está começando nessa jornada pode se deparar, pode acontecer e tipo, gente, não é o fim do mundo. Vocês vão fazer e refazer várias vezes, vão evoluir várias vezes. Então, naquele primeiro momento, as áreas começaram a fazer OKR, cada uma fazia meio do jeito que podia, vamos dizer assim, né? Não tinha um consenso muito grande sobre algumas boas práticas, alguns acordos, ritos que deveriam ser cumpridos e muitas vezes acabavam não sendo cumpridos. Então, a gente começou a trabalhar nessa questão e também começamos a trabalhar muito nessa questão de alinhamento da visão do que está sendo feito. E naquele momento a gente tinha um gap muito grande em questão de informação, que aí é onde entra a ferramenta, o Business Map. A gente tinha uma ferramenta que era utilizada por boa parte do pessoal das áreas de negócio e outra ferramenta que era utilizada dentro da área de tecnologia. E aí tinha um buraco, sabe? Um vão no meio desse caminho, porque a informação ela nascia lá, muitas vezes na área de negócio, e ela ia desenrolando de uma forma, acabava chegando lá na área de tecnologia e tinha um corte, uma interrupção dessa informação. E a gente vinha tentando melhorar isso, tentando aumentar o alinhamento, e eu lembro que teve um evento da jornada colaborativa, inclusive, que o Luan palestrou falando sobre a ferramenta até então Kanbanize, não era Business Map ainda, e eu lembro que eu estava vendo a ferramenta e a palestra dele sobre a ferramenta, e enquanto eu assistia, eu falei, é isso, a gente precisa disso. Eu lembro que ele terminou de palestrar antes de acabar o evento, no mesmo momento, encontrei com ele no corredor, falei, Luan, me manda uma mensagem, preciso conversar com vocês, a gente precisa, porque eu entendi que aquilo tinha muito a ver com as necessidades que a gente tinha para resolver dentro da Print, né? Para começar o processo, a gente não começou ele apoiado em cima de uma ferramenta, né? A gente começou o processo e nenhum lugar precisa, sem a ferramenta não vou começar. Não, você vai começar, nem que seja numa planilha. Mas chegou um determinado momento que para a gente conseguir evoluir isso, sabe? A gente conseguir ganhar mais força, mais velocidade nisso, a gente precisou do apoio, e aí foi nesse momento que a gente encontrou a ferramenta. Mas uma coisa que é muito importante também pensar é que no meio desse caminho tem muitas outras coisas além da ferramenta, né? Precisa de alinhamento, precisa de comunicação, tem a questão da cultura, muito importante. E se você não tiver essas outras questões muito bem alinhadas, você pode ter a melhor ferramenta do mundo que não vai resolver seu problema. Então, a ferramenta ela é uma grande alinhada, sim, porém, ela precisa caminhar junto com outros aspectos, né? Carol, quer falar um pouquinho? Sim, eu posso... Não, você já falou tudo, né? Você falou tudo. Eu vou tentar complementar aqui com um pouco da minha experiência de uma pessoa que, quando eu entrei na Print, vai começar assim, era uma vez, tô brincando. Mas quando eu entrei na Print, a Amália, junto com uma outra colaboradora que não está mais trabalhando com a gente na Print, a Nana, elas já capinaram bastante o mato, assim, sabe? Toda pessoa agilista, toda pessoa que trabalha com ágil já passou por isso em algum momento, né? De você ter que provar que trabalhar com agilidade é algo que traz um resultado, né? Na prática mesmo. Então, quando eu entrei, muita coisa da parte cultural, da relação com as pessoas já tinham sido feitas por elas, pela Amália e pela Nana. Inclusive, por isso que eu reconheço, assim, porque foi muito importante esse processo e as pessoas respeitam muito a gente, né? Por acreditar na agilidade, elas sentem falta disso, elas procuram a gente
quando veio algum tipo de necessidade para a gente pensar junto, para a gente entender um resultado, né? Para a gente desenhar alguma coisa assim junto. Então, eles não procuram a gente só para facilitar as coisas, né? Eles procuram a gente para ajudar, de fato, a resolver os problemas, porque eles acreditam nisso. Então, teve toda essa parte de estruturar a agilidade, e aí chegou o momento que, quando eu estava entrando, eu acho que tu já tinha trazido a ideia da possibilidade de, né, implementar a ferramenta e tudo mais. Eu já tinha trabalhado com outras ferramentas, no qual a gente trazia visão, né, tentava tangibilizar, inclusive com dados, trazer métricas. Não sei nem se eu posso citar aqui as ferramentas concorrentes, mas vocês sabem quem são. Então, eu já trabalhei com outras ferramentas, e quando eu vi o Kanbanize e o Business Map, a gente está acostumada com o nome anterior, mas quando a gente viu a ferramenta e a possibilidade de poder unificar todos os processos que outras áreas tinham também dentro de uma única ferramenta, e a gente poderia unir essas coisas, né, numa mesma visão, assim, foi uma coisa muito, muito, muito importante naquele momento, assim. E aí, agora, depois de tempo de implementação e que as pessoas já estão utilizando, todo mundo da empresa utiliza a ferramenta, a gente consegue trazer visão para muito mais coisas, assim. Então, quando a gente fala de eficiência e inovação, na verdade, eu digo que é uma manutenção da agilidade, que a gente consegue traduzir esses resultados também, trazer visão dentro de uma ferramenta. Mas, assim, como a Amália comentou, né? Não é só uma ferramenta, não é só você implementar e resolveu tudo. Tem toda uma gestão que você precisa fazer por trás, fazer com que as pessoas entendam o sentido daquela ferramenta, não só na questão da usabilidade, né, de saber usar aquela ferramenta, o Business Map no caso, mas por que eu vou fazer alguns processos na ferramenta, como que eu consigo trazer a visão do que é valor dentro das minhas ações, das minhas iniciativas para dentro da ferramenta. Acho que é algo que a gente vai mostrar aqui, né? É um exemplo para vocês. Mas eu acho que é isso, assim, quando a gente fala de um caminho para maximizar a eficiência e inovação, a gente pensar que é uma coisa constante, porque as coisas mudam muito. A gente está passando por um outro processo de mudança na empresa agora, só que eu acho que as pessoas estão muito mais preparadas para se adaptar do que há um tempo atrás. Então, as coisas mudam muito, a estratégia muda também, porque o mercado muda, né? Então, enfim, tudo vai mudando. Então, as pessoas precisam estar abertas também e preparadas para se adaptar, que, inclusive, é um dos valores, né, da agilidade. Então, é isso. Assim, a minha experiência com a ferramenta tem sido muito boa. Gosto muito de trabalhar com Business Map e também de traduzir os processos, o que a gente precisa para dentro da ferramenta. Assim, é muito bom trabalhar com a ferramenta. Né, Marisa? Isso aí, sim, gostamos muito. A gente fez uma réplica, né, da nossa estrutura aqui, de uma forma um pouquinho mais simples, só para trazer um pouco como isso funciona no dia a dia, né? A gente não trouxe aqui nossos dados, obviamente, por motivos que não podemos, né? Mas trouxemos aqui um exemplozinho. Eu vou compartilhar a tela. E... será que o pessoal já está vendo? Acho que está, né? Beleza. Então, só para trazer um pouquinho aqui de como que é isso no nosso dia, de como que a ferramenta auxilia a gente, como que é essa estrutura. Então, normalmente, a gente utiliza muito a ferramenta, tanto para gestão de OKRs, gestão de iniciativas, gestão de demandas no dia a dia, né? E eu acredito que, como eu falei, o ponto alto é justamente a conexão entre as coisas, né? Essa questão de não ter um gap, aquela informação quebrada, que começa de um jeito no lugar e acaba chegando de outro, na ponta, e o acompanhamento disso, né? Antes com outras ferramentas, ou como eu falei, até para quem está começando, sei lá, com uma planilha, tem muito a questão de atualização das coisas. Então, vai ter que ficar cobrando o pessoal, a gente tem que atualizar, vai lá, atualiza.
E dentro da ferramenta, esse track, ele acaba acontecendo de uma maneira meio que automática. Isso facilita muito no dia a dia, né? Então, aqui como eu falei, é uma estrutura bem simplesinha, a gente montou só para exemplificar como que isso funciona no nosso dia a dia. Aqui, no início, eu estou utilizando exemplos OKRs, né? Hoje na Print utilizamos OKRs. E aí eu estou colocando aqui um exemplo de um objetivo estratégico. Diversificar nosso portfólio. Vamos imaginar que esse é um objetivo hoje para nós, estratégico. E aí como que ele vai se desdobrar? Em iniciativas e vai se desdobrando até a ponta, né? Hoje ele fica aqui nesse primeiro fluxo, o objetivo, e aqui a gente está num board de gestão. Por ele ser um board de gestão, eu consigo anexar o fluxo de outros boards aqui, né? Isso já é um ponto positivo também, porque a gente consegue ter aquela visão um pouco mais integrada. Aqui embaixo, nesse fluxo que está vinculado, eu consigo ver uma iniciativa que está sendo trabalhado por uma área X, isso é uma prática nossa também. Normalmente, as iniciativas, por mais que tenham várias áreas envolvidas, ela ganha um owner, que é uma área que vai ficar responsável por estar sempre puxando aquela iniciativa, reunindo informações, sabe? Conduzindo ali meio que o processo da iniciativa. Então, a gente está aqui no board dessa área, e aqui uma iniciativa para conseguir corresponder àquele objetivo, que seria uma nova linha de buquê de coxinhas. É um exemplo bem genérico, mas, né, só para realmente a gente conseguir mostrar aqui o fluxo. Então, imaginem, a Print não vai vender buquê de coxinhas, tá? Inclusive, esse exemplo foi um exemplo, gostaria de agradecer. Minhas amigas de Product Designer já utilizaram uma vez para me explicar uma coisa e eu aproveitei aqui. Então, imaginem que vamos criar uma nova linha de buquê de coxinhas para atender esse objetivo aqui de diversificar nosso portfólio. Só nessa visão, o que eu consigo saber? Eu consigo olhar o objetivo, eu consigo ter uma visão do progresso em relação à execução, sabe? E aqui não, como é só um exemplo, a gente não tem muitos dados para mostrar, mas caso tivesse, a gente teria aqui na outra ponta o progresso de atingimento de resultados dentro desse objetivo também. E as mesmas coisas em todas as iniciativas. Consigo ver aqui, ó, a nova linha. Isso aqui já é um preview da primeira raiazinha, da primeiro fluxo desse board de iniciativas. E beleza, vamos entrar dentro desse board dessa área, onde está sendo trabalhada essa iniciativa. Por um atalhozinho aqui, eu entro. Deve estar mudando minha tela. Aqui agora, mudou, beleza. Aqui já muda a visão. Eu consigo ver aquela iniciativa que eu estava vendo lá no board de OKR estratégico, aqui nesse fluxo de iniciativas, e aqui os cards que estão vinculados, as tarefas que estão sendo vinculadas aqui dentro dessa iniciativa. Já é uma visão bem mais integrada, né? Então, vocês veem que começou lá no objetivo estratégico, se desdobrou em uma iniciativa, e essa iniciativa está se desdobrando aqui dentro da área em tarefas. E aqui eu consigo ter uma visão de progresso dessa iniciativa também, eu consigo ter uma visão das tarefas que estão vinculadas a ela, sabe? Uma visão bem mais simplificada da coisa, vamos dizer assim. E imaginem que a gente está trabalhando aqui nessa iniciativa, dessa nova linha de buquê de coxinhas, tem uma área que é a owner dessa iniciativa, mas tem um pedacinho dessa iniciativa que vai parar lá na área de tecnologia. A gente vai precisar mapear a jornada do cliente na compra desse buquê de coxinhas. Eu consigo entrar dentro da iniciativa, vir aqui e ir para a tarefa, certo? Opa! Acho que eu não fiz o vínculo certo, gente. Perdoem erros do ao vivo. Mas vou lá para o board da squad. Aqui.
a jornada da compra do buquê de coxinhas, que está vinculado lá àquela iniciativa, né? Então, aqui eu consigo ter uma outra quebra também, uma outra visão, onde eu tenho o épico sendo trabalhado aqui, dessa jornada de compra, e as histórias aqui abaixo delas. E tudo isso bem vinculado, sabe? Então, eu consigo saber qual iniciativa é filha de qual objetivo, quais épicos ou tarefas são filhos dessa iniciativa, e assim por diante. Beleza, e o que a gente ganha com isso? A gente ganha uma visão bilateral. Então, tanto a pessoa que está lá no estratégico, ela vai conseguir olhar para aquele objetivo ou para aquela iniciativa e ver tudo que se desdobra até o fim, até a entrega, quanto a pessoa que está na ponta vai olhar para aquela tarefa que ele está executando e vai conseguir entender a qual iniciativa aquela tarefa está alimentando e a qual objetivo a gente está conseguindo chegar com a ajuda daquela tarefa. Então, a gente ganha tanto uma questão de controle de progresso muito maior para quem está na ponta do lado do estratégico, eliminando boa parte de questão de acompanhamento. Sabe aquele negócio que eu falei de cobrar? E aí, pessoal, como que tá? Atualiza. Isso acaba sendo cortado porque você cria um vínculo e consegue fazer um acompanhamento de uma forma muito mais simples. Ou também a gente ganha sentido para quem está trabalhando na ponta nessa tarefa, e ela consegue vincular aquela tarefa que ela está executando com o objetivo que a Print pode alcançar. Então, vira aquele processo de uma mão dupla, sabe? Tanto a pessoa que está no estratégico ganha uma visão muito melhor de acompanhamento de progresso, quanto a pessoa que está na ponta consegue ganhar mais sentido para aquilo que está sendo feito, inclusive propor. Porque tudo isso aqui, na Print, é aberto, sabe? Um pilar muito forte da gente é a transparência. Então, todo mundo tem acesso e visão aos boards de OKR, aos boards das áreas. Então, se eu estou trabalhando aqui na ponta e eu vejo que nós temos um objetivo a ser atingido, eu tenho a possibilidade de propor algo para auxiliar aquilo, porque eu tenho a visão. Então, esse foi um outro problema que ajudou a gente a resolver, que é justamente essa questão de criar essa comunicação, né? Lembra que eu havia falado da questão, às vezes é definida alguma coisa lá em cima, e aí quando chega lá embaixo o negócio já está desvirtuado, né? Aqui as pessoas conseguem acompanhar desde o começo, desde a ideia inicial, e conseguem propor também novas coisas a serem feitas. Quer comentar alguma coisa, Carol, daqui? Posso comentar. Eu acho que o legal, assim, quando a gente fala do Business Map, que é algo que, assim, na implementação, eu fiz questão de explicar para as pessoas, ele é bem baseado, o processo dele, né, a construção dele, para trazer visibilidade para tudo isso, é bem baseado no Kanban. Eu acho isso maravilhoso, assim, não porque eu goste tanto da metodologia, tá? Mas eu acho legal porque você consegue ter as etapas de ações, vamos dizer assim, independentemente se for a tarefa de um time, se for uma iniciativa, se for um objetivo estratégico, você consegue ter essas etapas, você consegue conectar com algo que está lá no time e tornar isso visível, trazer visibilidade numa página só. Então, às vezes, por exemplo, não sei, vocês podem ter, quem está assistindo aqui pode ter alguma questão sobre, mas a liderança, ela não precisa ter a visualização, ela não quer a visualização da tarefa, do que ela não quer saber a quantidade ou a tarefa que está sendo entregue, ela quer saber do valor, do que está conectado, né, com aquilo que está sendo feito por um time, por uma área, enfim. Então, a gente consegue ter essa granularidade no Business Map, a gente consegue trazer visão e a gente também consegue medir isso, acompanhar, né? Trazer visão sobre o tempo que isso passou para ser entregue, os tipos, né, dessas entregas. Enfim, minha cabeça aqui pensa muitas coisas dentro do que a gente consegue fazer a partir disso aqui que a Amália apresentou, por exemplo, quando a gente fala de métrica, quando a gente fala de dados.
para a gente apresentar algo além de uma visualização, né, para a liderança, que eu acho que pode ser um desafio para muitas pessoas. Né, Malis? A gente passou muito por isso. Sim. E aí, como a gente estava falando, uma coisa que está muito alinhado a todas essas possibilidades que a gente encontra na ferramenta são as outras coisas, né? Então, ritos, sabe? Ritos é uma coisa que a gente está trabalhando e está evoluindo. Então, hoje, boa parte dos times dentro da Print sabem o que é uma daily, fazem uma daily. Dentro de tech, isso já está incorporado, sabe? A gente já passou dessa fase de ter que explicar por que tem que fazer, por que é importante. Dentro de tech, já não estamos mais nessa fase. Dentro da Print, a gente já está evoluindo também em relação a isso. Então, hoje, boa parte dos times fazem daily, fazem weekly. Essa questão de... Por exemplo, a gente está falando de OKR. É importantíssimo fazer os check-ins corretamente, adequadamente, porque senão, como que eu vou acompanhar o progresso? Como que eu vou desviar o curso, se for necessário? Boas práticas ali do dia a dia. Então, limitar o IP. A gente vai explicando ao pessoal a importância de limitar. Então, isso também ajuda muito na questão de foco. Então... Antes a gente tinha aquela questão de várias iniciativas pipocando uma aqui, outra ali, e ensinar para o pessoal que tipo, isso não vai fazer a gente alcançar algum resultado mais rápido, ter trocentas iniciativas sendo trabalhadas ao mesmo tempo na empresa. É muito mais valioso a gente conseguir focar e entregar, e também essa questão de, quando a gente estiver focando e entregando, pensar no resultado que aquilo agrega, que foi o que a Carol falou. Não é entregar para matar a tarefa. Não é entregar para, tipo, ó, checklistzinho aqui, ó, feito. Não, a gente precisa entregar e entender que aquilo ali está surtindo um resultado, né? E medir esse resultado na ponta. A questão do Kanban. Então, uma coisa que eu até brinquei nos bastidores com o pessoal é que tem muita gente que usa Kanban e nem sabe. Porque a gente foca muito, tipo, em questão de ir passando as boas práticas, né? Acho que um bom desafio que o pessoal tem aí no mercado afora, que pelo menos que eu tenho convivência com o pessoal e escuto, é justamente a resistência do pessoal. Você querer falar, vamos aplicar o ágil. A quantidade de vezes que eu já ouvi, tipo, o ágil não é para mim, o ágil não é para gente, sabe? E muitas vezes a pessoa já está até fazendo ágil e não sabe, porque não está com nome, mas as práticas estão ali. Então, isso é importantíssimo também. E isso ajuda em várias coisas, né? Eu tinha falado lá no começo que a Print, aí uma característica Print, tá? Ela tem problemas muito parecidos com problemas de várias outras empresas. Realmente tem, mas a gente tem algumas qualidades que são justamente o que fazem o nosso diferencial. E que acredito que, se boa parte das empresas conseguissem ter um olhar, ajudaria muito. Que é justamente essa questão da cultura, que normalmente, às vezes, acaba sendo uma parte meio negligenciada, né? O pessoal foca tanto em questão de processo, de tudo, e a cultura acaba ficando meio largada de lado. E a cultura faz uma diferença enorme para a gente. A gente fala que nós temos uma cultura de mentes abertas, então fica muito mais fácil a gente chegar, propor, tentar fazer alguma coisa. A gente não tem uma cultura de culpabilização, então deu errado? Beleza, vamos focar em achar a solução, não em achar o culpado. Então são coisas que precisam caminhar juntas para a gente conseguir ter um resultado. E aí acho que talvez como a Carol falou, é um caminho muito grande, né, Carol? Tem muita coisa aí. Eu ia comentar também que, assim, né, quando a gente fala, a Amália está apresentando aqui fatiado, vamos dizer assim, né, algumas fases, como que a gente traduziu o nosso processo para a gente trazer visão de tudo isso, mas eu vim pensar numa coisa agora, conversando aqui contigo, que quando a gente fez a implementação do Business Map, a gente teve que fazer um processo também de levantar algumas informações, seja fazer um static do Kanban, né, para a gente entender, por exemplo, o que esse time trabalha, como que a gente vai traduzir também
para dentro do Business Map os tipos de atividade que são executadas. Como que a gente vai acompanhar isso, né? Para a gente poder conectar isso com as iniciativas, assim. Então, eu acho que a implementação da ferramenta ajudou também a gente consolidar isso ou revisar algumas práticas que a gente precisava. Então, isso foi muito legal também, assim, durante esse processo. Excelente. Ó, tem uma pergunta aqui, muito legal da Camila, que você já até comentou um pouquinho, vocês comentaram, mas acho que vale diretamente ao ponto. Eu tenho uma também que está aqui guardadinha, se der tempo eu faço, tá bom? Ó, pergunta da Camila. Qual o maior desafio da implementação em um time na empresa? E se vocês podem falar um pouco sobre se tiver alguma dificuldade, qual foi a maior dificuldade. E aí, a minha pergunta tem um pouco a ver com a da Camila, mas eu vou deixar vocês responderem a da Camila primeiro. Tá, eu vou falar um pouquinho, porque eu tenho experiência, assim, acho que ela está falando de implementar em um time empresa, né? Da ferramenta, né? Isso, implantação. Tá, eu tive duas experiências, assim, que tanto do Business Map, quanto outra ferramenta também, uma outra experiência que eu tive que apoiar na implementação. Eu acho que a principal diferença do Business Map com a Print foi isso que a Amália tudo comentou aqui, da cultura, das pessoas estarem abertas a se adaptar, entenderem que há uma necessidade de mudar algum tipo de processo, e a gente também não fazer uma implementação... Vamos mudar aqui a ferramenta, vamos fazer isso aqui diferente, mas trazer as pessoas para perto para que elas façam junto com a gente. Fazer com que elas entendam que depende delas também, isso, né, para fazer acontecer. Então, eu vou falar por mim, a Amália tem experiência dela, na Print a gente não teve, assim, tantos desafios para essa implementação. Teve resistência, sim, de algumas pessoas, acho que isso é muito natural, mas é aquela coisa de fazer entender, mas qual é o seu medo? Sabe, começar a entender com a pessoa por que ela tem medo né, enfim, a dificuldade dela ali em relação a compreender a ferramenta, que a implementação é o quê? Fazer as pessoas compreenderem uma nova ferramenta que elas precisam trabalhar. E aí, numa experiência anterior que eu tive, não foi com Business Map, mas experiência anterior com uma outra ferramenta, nossa, foi muito difícil fazer a implementação, porque as lideranças também não compravam, elas queriam que uma ferramenta resolvesse, ela simplesmente fosse implementada e essa ferramenta resolvesse os nossos problemas. Então, aquele processo que a gente precisa fazer, que a gente conseguiu fazer na Print, de adaptação, de tempo para as pessoas entenderem, de revisar alguns processos para a gente traduzir para a ferramenta, fazer as pessoas fazerem parte disso, naquela experiência que eu tive, a gente não conseguiu fazer muito. Assim. A gente conseguiu implementar, mas foi muito mais árduo do que foi com o Business Map. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar, sem querer puxar muito o saco, mas o Mike foi muito essencial, assim, acho que quando você pensa numa ferramenta para você implementar, dar logo uma avaliada na empresa, nas pessoas que vão te apoiar nessa implementação, que foi muito fundamental. Hoje, dentro da Print, a gente que vamos dizer assim, owner da ferramenta no sentido de apoiar as pessoas com as configurações e tudo mais, mas a gente dá muita autonomia para as pessoas também. Mas o Mike, no início, assim, foi fundamental, foi um apoio muito importante para a gente. Então, não sei se eu consegui traduzir aqui, Camila, tentei resumir, mas eu tive duas experiências, né, que, no caso, deu muito certo aqui, foi bem bacana implementar na Print, e outra empresa que eu trabalhava teve bastante resistência para uma implementação, assim. Agora, mais. Compartilhar um pouco da tua experiência. A Amália vai continuar, mas aí, ó, a Camila está perguntando, você falou que teve resistência, né? Ela quer nomes. Fala os nomes aí de quem ficou resistente. Estou brincando, fala com o amigo. Quer complicar pra gente, Muniz? Ai, meu Deus, socorro. Ô, Amália, tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixar você complementar se você quiser. E quem tiver ao vivo aqui, pessoal, eu sei que muita gente vai assistir depois dessa gravação. Quem tiver ao vivo e tiver uma outra pergunta, vou dar prioridade para quem está ao vivo aqui, porque eu tenho uma aqui que é curiosidade mesmo, é para ajudar quem está ao vivo. Uma pergunta seria para a Amália e para a Carol. Mas, Amália, quer complementar o que a Carol falou? Tá tranquilo? Vou complementar rapidinho o que ela falou. Eu acho que o principal ponto, né? Tipo, toda implementação envolve mudança, né? Envolve gestão de mudança. E aí, uma das coisas mais complicadas da gente conseguir gerenciar é medo. Né? Medo, gerenciar a expectativa. E muito da resistência, como a Carol falou, se torna justamente por conta disso.
Então, eu acredito que a forma melhor da gente conseguir lidar com isso é, como a Carol falou, novamente, envolvendo muito bem as pessoas, tirando o máximo possível de dúvidas, fornecendo o máximo possível de informação para elas. Isso vai fazer com que elas se sintam mais seguras, vai fazer com que elas se sintam parte do processo. Acho que toda evolução, de novo, né, não é transformação, é uma evolução. Então, não funciona você querer virar as coisas de uma vez, tombar, né, como falo. Então, a gente vai evoluir um pedaço, faz essa implementação aqui, o pessoal está bem desenvolvido, beleza, vamos avançar para o próximo time, vamos avançar para a próxima etapa. Hoje, a gente não considera 100% implementado ainda, sabe? Ainda tem muitos pontos de evolução para serem tratados. A gente se considera num ponto muito bacana. Tipo, hoje, todo mundo conhece a ferramenta, todo mundo utiliza, faz parte do dia a dia do pessoal, só que agora a gente está partindo para um próximo passo, uma próxima onda desse desenvolvimento, dessa implementação, que é melhorar o uso do pessoal no dia a dia, implementar gestão de bloqueio, sabe? Aí você vai dando uma incrementada do negócio aos poucos e vai caminhando. Legal. Ó, a Camila tá pedindo desculpa aí, tá, Carol? Ó, é mentirinha. Quer dizer, eu que zoei a Carol, né? Amigo. Pô, aí o Francisco me sacaneou, gente. Eu ia fazer a pergunta, ele veio com a pergunta aqui, ó. Tá bom, vamos priorizar quem tá ao vivo, né? Ó, o Francisco falou o seguinte: quais as principais métricas que podem ser utilizadas para acompanhar as entregas? Boa, boa. Então, quanto a métricas, a gente precisa ter o entendimento que existem métricas gerais e existem métricas do time, né? Então, quando a gente está falando de métrica do time, o time que está desenvolvendo uma funcionalidade ou algo do tipo, a gente utiliza muito a questão de vazão, lead time, são boas métricas para se acompanhar, porém a gente tem que ter a consciência que um time não compete com o outro. Por quê? Cada time tem seu contexto, cada time tem seu tipo de demanda, então não tem sentido a gente fazer esse tipo de comparação. O time ele vai competir com ele mesmo. Então, se hoje o lead time ele é X, a gente vai trabalhar para mês que vem esse lead time ser um pouco menor. Se hoje a vazão, o throughput, ele é Y, mês que vem ele tem que estar um pouquinho melhor. Tempo de bloqueio é um excelente indicador também. Tamanho das tarefas para entender se elas estão sendo quebradas adequadamente. Taxa de retrabalho é um excelente indicador. E aí a gente tem, quando a gente fala de métrica em nível geral, que aí sim a gente pode falar, beleza, no nosso caso aqui, nível tech. Assertividade. Quanto por cento daquilo que eu me comprometo a fazer, eu realmente consigo entregar na ponta? Sabe aquele negócio da sprint que acabou, mas só falta testar lá no finalzinho? Ou então, aí a gente vai pegando essas pontas soltas. Eu falo um pouquinho, ótima. Cara, assim, ótima pergunta, porque eu queria arranjar um momento para puxar esse gancho das métricas. Uhum. Eu não sei se o Muniz ia fazer alguma pergunta, mas será que dava para eu mostrar um pouquinho como a gente utiliza métricas? Eu não vou mostrar dados sensíveis, não. Só para mostrar a visão. Aí. Dá para mostrar? Deixa eu ver aqui. Que vai aparecer. Tela. Tá. Trazendo a visão, vocês estão vendo a minha tela já, né? Sim, bem pode nítido, falar, né? Estão vendo a minha tela? Ó, traduzindo um pouco do que a Amália trouxe, dentro do Kanbanize, cara, eu acho assim, sinceramente, eu sou muito apaixonada, porque eu gosto muito da forma como eles trazem a visibilidade das métricas que a gente precisa. Então, quando vamos falar de agilidade, vamos falar de métrica. Então, a gente tem as métricas principais que a gente pode utilizar: lead time, cycle time, blocked time, throughput, flow efficiency e o IP, né? Ele dá uma visão geral, né? Num único painel, a gente chama isso de painel dentro do Business Map, e ele dá também essa previsibilidade por coluna, que a gente não vai avaliar isso de forma isolada, mas a gente consegue ter uma visão só. Então, geralmente, isso aqui a gente compartilha com as lideranças, e aí você pode compartilhar de um quadro de um time, de um quadro de uma área, ou até mesmo de objetivos, né? Porque você vai acompanhar a evolução daquele objetivo. Existem outros gráficos aqui que a gente pode utilizar,
Mas aí a gente está falando de outras questões de métrica a nível de iniciativa mesmo, né? Essa aqui é mais geral, que a gente pode utilizar a nível de time e outros níveis também. Mas geralmente a gente utiliza mais a nível de time. E aí a gente fala de maturidade, quando a gente começa, assim, não sei como é que é a realidade, o contexto das pessoas que podem estar assistindo ou que vão assistir essa live em algum momento. Mas é um desafio muito grande para muitas empresas trabalhar com métrica, porque a gente precisa fazer que as pessoas entendam o que elas significam e para que a gente utiliza elas. Então, não é só falar, vamos utilizar um lead time, vamos utilizar um cycle time. Mas para que a gente vai utilizar isso? Como que a gente vai falar a língua das pessoas que não estão acostumadas a entender sobre essas métricas, né? Então, eu acho que a forma visual que o Business Map traz isso, eu acho que é muito bacana para a gente começar a trazer essas informações, a trazer esses dados. Além desse gráfico, dentro desse painel, a gente também tem os blocos, que a gente pode ver, por exemplo, o tipo de bloco que a gente consegue colocar, configurar dentro do próprio board, lá das ações, das atividades, das tarefas, enfim. A gente consegue ver o tipo de bloco, a gente consegue perceber o tanto de tempo que ele passou bloqueado num ciclo de tempo. A gente consegue ter uma visão geral da quantidade de entregas, então a gente trabalha com throughput diretamente aqui, né, quantidade, mas a gente também... Opa, um barulho aqui, desculpa. Mas a gente consegue também ver por outros tipos, a gente consegue visualizar, tem gente que faz por proprietário, né, mas eu gosto mais de ver por tipo. Quando a gente usa tipo de card, por exemplo, ou iniciativa, ou um tipo de produto para quem olha para o Kanbanize para gestão de portfólio de produto. E a gente tem o output propriamente dito, aqui está no modelo Story, Bug e User Ticket Spike, que esse time mais usa, mas você pode ter essa visão para qualquer tipo de coisa que você quiser configurar dentro de um board, aqui no Business Map, e ter a visualização. Mas, assim, existem diversas opções, eu acho que isso aqui é um básico, assim, para a gente começar a entender. Existem muitas visões, mas eu acho que essas são as principais métricas que a gente utiliza hoje, que a gente compartilha, que a gente pede que as lideranças e o próprio nível de time, numa retrospectiva, em outros momentos, eles acompanhem, e lideranças também nas reuniões que a gente tem ali mais estratégica, para falar sobre as métricas e as iniciativas, né? Então, eu gosto muito dessa visão, acho muito legal. Era essa parte aqui que eu queria compartilhar com vocês. Excelente. Ó, Francisco, se deu bem, cara. Ó, a Amália falou dos tipos de métrica e a Carol foi lá e brincou, né? Mostrou na prática aí. Sim, tem que mostrar na prática, tem que mostrar. Muito bom. Ao vivo, ao vivo. Prometeu que foi cumprido, né, Mike? Ó, minha pergunta está aqui. Vai lá, pode falar. Vai lá, faz sua pergunta primeiro, depois eu queria comentar também algo rapidinho, mas vai lá, você. É o seguinte, eu queria comentar aqui rapidinho, que eu falo muito nas minhas lives, nas minhas mentorias, é o seguinte, Amália e Carol, principalmente a Amália que trouxe essa ideia. A gente precisa muito de profissionais protagonistas, né? E eu achei muito legal, Amália, lá na abertura da live, você falando que num evento, você viu o Luan fazer a palestra lá no evento da jornada, né? Você deu um clique, falou, peraí, essa parada aí pode me ajudar. Então, são duas perguntas em uma, aí você pode falar, e se for o caso, a Carol complementa, que é o seguinte. Independentemente da nossa função na empresa, a gente tem que estar sempre de olho no papel do intraempreendedor, né? Eu posso estar fazendo mais do mesmo, tá bom, empurrando com a barriga. Você teve uma atitude que é muito louvável, que é, peraí, tem uma solução melhor aqui, apareceu na minha cara. Vem cá, Luan. Então fica até a dica aí, Francisco, se você quiser entender um pouco melhor, qualquer um que estiver assistindo essa live agora ou depois da gravação, fala com a Simone, fala com o Mike, eles apresentam para você uma POC e tal. Mas aí, Amália, eu queria te perguntar como é que você fez para convencer a tua empresa, né? Porque a gente precisa convencer do benefício. Como é que você fez? Dá uma dica para a galera. E qual foi o principal benefício que você viu dessa mudança? Porque você podia estar hoje com a mesma ferramenta anterior. Você fez essa mudança, você teve que argumentar, né? E qual foi o benefício? Aí você podia, se a Carol quisesse complementar também, fica à vontade. Sim, claro. Então, eu acho que o primeiro ponto para conseguir vender bem uma ideia é você saber processar corretamente as informações, né? Então, eu acho que às vezes acaba faltando um pouquinho na emoção isso para gente, de entender com quem que eu vou falar. Eu vou falar com o C-Level? Eu vou falar com o pessoal que está comigo, meus pares? Com quem que eu vou conversar, né? Eu acho que primeiro
quando eu cheguei com a ideia, ela já estava madura, sabe? Eu não cheguei na emoção. É uma ideia que ela já estava madura. Eu entendia que fazia muito sentido para a nossa realidade. Era uma ideia que eu já tinha validado com alguns pares. Tipo, e aí, o que você acha, né? E quando a gente chegou isso para uma conversa com o C-Level, a gente estava muito seguro que era aquela decisão, que era aquilo que a gente queria, e a gente já chegou com essa informação muito bem processada, sabe? Então, as informações corretas, o que esse level quer ver, gente? Vamos lá, vamos falar a verdade. O que esse level quer ver? A gente quer saber o quanto que entra, certo? É isso que todo C-Level gosta de ver. O quanto que entra, quanto que eu vou ter de ganho de eficiência, de otimização de processo. Então, você já chega com esse tipo de informação já mastigada, sabe? É diferente de, por exemplo, eu, como especialista da minha área, eu preciso saber ler um gráfico de cycle time, escala e plot. O C-Level não precisa saber isso, gente. Ele precisa da informação para poder tomar a decisão. Então, acho que isso é um ponto bacana para quem está tentando vender uma ideia, seja da ferramenta ou qualquer outra, você saber processar bem essa informação, de acordo com o público que você precisa que ela chegue, né? E aí, em relação em benefícios, eu acredito que tudo aquilo que a gente tinha expectativa foi atingido, né? Que era justamente isso. Então, ganho de eficiência, a questão de alinhamento. Então, aquele problema que a gente tinha de uma área estar trabalhando numa coisa e ninguém mais saber que aquela área estava fazendo, não faz mais parte da nossa rotina, sabe? Ou então a questão de eu estar fazendo uma tarefa e eu não sei para que eu estou fazendo aquilo. Eu sei que eu preciso concluir, mas eu não sei para que eu preciso entregar isso aqui. Hoje isso também não faz mais parte da nossa rotina, porque existe toda uma conexão. Se eu quisesse... Outras coisas também acontecem no dia a dia para não deixar que isso aconteça, né? Mas, por acaso, estou fazendo uma tarefa e não sei. O que ela responde? Entro dentro da ferramenta, vou seguir a conexão e vou descobrir qual que é o objetivo daquilo. Então, eu acredito que tudo que a gente tinha de expectativa inicialmente em relação à otimização de processo, ganho de eficiência, querendo ou não, ganho de eficiência é ganho de tempo é ganho de dinheiro. Então, também, sabe? Eu acho que é isso. Eu falo um pouquinho, Carol. Legal. Tem uma pergunta aqui, acho... Carol. Se quiser arrematar, dá tempo de arrematar. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Pode falar. Tá. Para eu responder a pergunta? Não entendi. Não, se você quiser arrematar o que a Amália falou, arremata e depois vem a pergunta para você aqui. Tá bom, beleza. Eu só queria comentar que eu acho assim, você fez um parêntese aí muito importante, que é o olhar, a visão crítica que todo profissional precisa ter sobre com que ele trabalha, né? Então, ela estava numa live, ela estava num momento lá, viu a ferramenta, falou, cara, e ela tem já uma visão do que a empresa precisava, eu acho que isso se conecta com o que a gente precisa e foi lá e buscou. E eu acho que o mais importante disso, assim, é você adotar, né, essa postura enquanto profissional para entender melhorias para a sua organização, mas eu queria só deixar um parêntese aqui, que essa atitude dela tá para além da Print, mas sim a Amália como agilista, sabe? Enquanto profissional mesmo, que eu acho que isso é fundamental de ressaltar. E quando ela trouxe a possibilidade ali da ferramenta, ela veio muito segura. Ela falou, isso aqui vai atender o que a gente precisa. E vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos embarcar. Então, foi um processo bem, bem bacana, assim. Legal. O Paulo ele comenta aqui essa questão da métrica que vocês já falaram, da importância, né, de não pensar só a output e entrega aí, mas a pergunta específica é: como a gente consegue garantir que estamos no caminho certo? Qual a recomendação de vocês na hora de definir as métricas de sucesso das iniciativas e objetivos? Como é que vocês fizeram aí? Como é que vocês fazem? Certo. Acho que a primeira coisa é o pessoal entender que as coisas precisam ser medidas. Essa foi a nossa maior dificuldade quando a gente começou. Então, as pessoas elas sabiam que precisavam entregar alguma coisa, sabiam que precisavam melhorar alguma coisa, mas não sabiam como medir aquilo. Então, a primeira coisa é entender, beleza, onde que isso aqui gera resultado? Onde que essa iniciativa gera resultado? Ela vai me dar um ganho de tempo de produção. Beleza. Então, onde que eu acho esse indicador? E é por ali que eu vou rastrear o sucesso da iniciativa, né? Hoje, acho que as pessoas
quando a gente está definindo OKR, o maior parto é quando chega no Key Result. Na hora de definir o objetivo, está uma maravilha. Queremos crescer, queremos ser líder disso, queremos ampliar o portfólio, queremos tudo, tá? Beleza, mas quando é que eu sei que isso está acontecendo? Então, a cultura de dados é uma coisa que está evoluindo ainda em boa parte das empresas, e através dessa evolução da cultura de dados é que a gente vai conseguir chegar nos resultados corretos. Não é medir tudo por medir, mas, por exemplo, se eu tenho uma iniciativa, eu preciso conseguir identificar bem qual que é o resultado que ela me traz. E a partir do momento que eu sei qual que é o resultado que eu quero com ela, qual que é o indicador que me demonstra esse resultado? Beleza, esse aqui é meu key result, isso aqui é por aqui que eu vou acompanhar se a gente está tendo sucesso ou não. Show de bola. Carol, quer complementar? Estamos na reta final aqui, mas dá um tempinho aí. Olha, o que eu disser, eu acho que só vai endossar também o que a Amália trouxe. Eu acho que o fundamental é sempre você entender exatamente o que você quer medir também, né? Então, se a empresa que você está, o contexto que você está, não trabalha muito ainda com dados, começar pelo porquê das coisas. O que eu vou medir? Por que eu vou medir isso? Onde que eu quero chegar? Então, me parece aqui que a pessoa também está pensando bem em OKR, né? Na pergunta que fez. Pela forma que falou aqui. Então, é bem nesse sentido. Quando a gente começa a OKR, quando a gente vai implementar uma ferramenta, lembrando que, assim, o Business Map, ele traz a visualização, vamos dizer assim, eu gosto muito de falar essa palavra, de traduzir aquilo que a gente quer acompanhar. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente fazer esse acompanhamento, mas não é só a ferramenta. Existe esse trabalho que a gente faz de gestão do dia a dia, das iniciativas, com as lideranças, com as pessoas que precisam acompanhar, fazer que isso faça sentido. Então, se a gente conseguir traduzir isso bonitinho para a ferramenta, assim, de modo que fique bem visível, dá certo, tá? Então, acho que é isso. Excelente. Vai lá, Mike. Muniz do céu, eu tenho controle emocional, cara, para esse tipo de live não, tá? Porque... eu juro vocês, nem precisava estar aqui. Eu vou falar, tô assistindo aqui vocês falarem, mas a gente não combinou nada, né? Isso aqui é exatamente a realidade do pessoal. Vocês falando assim, gente, realmente assim, emocionante, porque eu acho que prova que a gente está no caminho certo, sabe? Prova que a nossa missão, nosso propósito, ele é atingível, assim. Nosso fim, principalmente na nossa área de Customer Success, não é implementar, não é simplesmente, cara, é ver o cliente e obter resultado. Enquanto ele não obtém resultado, a gente não está satisfeito. Não é sobre vender software, não é sobre empurrar a ferramenta. Quando vocês estavam falando, por exemplo, ali de as pessoas elas começarem a questionar, ganhar sentido naquilo que está fazendo, isso aí é lágrima nos meus olhos, tá? Quando vocês falam que as pessoas ganham sentido no que está fazendo, é isso que é o nosso propósito. Mike, mas a ferramenta hoje, ela pode ser aplicável para todo mundo? Pode ser aplicável para todo mundo, desde que tenha, como as meninas comentaram, um problema claro que vocês queiram resolver. Tem pessoas que chegam para a gente assim e falam assim, acho que está no momento de a gente fazer uma migração de ferramenta. Qual que é o problema que vocês querem resolver? A gente está falando do que aqui? A gente está falando de preciso melhorar a comunicação, preciso fomentar uma cultura de resultado. Olha o que vocês falaram. A gente tinha uma cultura de emergência, tarefa. A gente precisa olhar um pouco mais para o resultado. Olha o propósito da Cabanais. Uma ferramenta de gestão de projetos em escala orientado a resultado. Esse orientado a resultado não é por acaso. É isso que a gente quer. Então, se você tem essa missão, vamos conversar. Acho que isso me deixa aqui muito orgulhoso. Eu lembro desde a primeira conversa, lá no HDI Experience, a gente estava tomando café ali, a gente só estava nas ideias ainda. Não foi fácil o processo. Eu imagino que dentro de casa existem muitas dúvidas mesmo, existem muitos questionamentos, existem muitas resistências, mas é o seguinte, né? Isso tem que estar associado à estratégia da empresa. Quando isso está associado à estratégia da empresa, quando faz sentido ali para os C-Levels, a coisa acontece. Não adianta querer fazer uma implementação dessa de baixo para cima, gente. Tá? Tem que ser uma visão, uma dor, que o estratégico vê também. Eles sentem, entendem também e compram essa ideia. No final do dia, é isso que a gente consegue obter resultado. Aqui é só uma ponta do iceberg, imagino que é uma jornada ainda em andamento, mas já dá para ver que em poucos meses a gente já consegue ver
pequenos resultados. Tem que ser muito resiliente. Vocês duas aí, vocês estão de parabéns, viu? Bem Excelente. Mas, ô Mike, eu tenho uma reclamação. Já que a gente está entre amigos aqui, né? Eu tenho uma reclamação. A Amália já ficou bolada comigo. Ô, Carol, vou falar para a Carol, e a Carol vai ser isenta na parada, tá bom? Ô, Carol, olha que interessante. A Amália falou que foi no evento lá, que ela foi. Eu fiquei sabendo agora que é no HDI, né? Que eu consegui ingresso lá para a Amália, tirou uma onda, né? Aí a gente lançou o livro lá, Experiência do Crente. Conheci, acho que você lá, né, Amália? Foi lá. Pessoalmente foi no HDI. Olha que interessante. O Titio Muniz, ou a Carol que vai julgar, a Carol e a Simone, porque o Mike e a Amália não podem, né? Estão impedidos. Olha que interessante. O Titio Muniz, 2022, conseguiu lá os ingressos, 20 ingressos, no Clube Met, no Resort Top, para lançar o livro. Aí foi lá o Mike, o Luan, né? Foi a Amália. E aí eles combinaram essa parada, tiveram esses, né, resultados incríveis, né? E não falaram, Muniz, muito obrigado, porque você me ajudou a conhecer essa ferramenta incrível da Cambanais. A gente descobre agora, tá vendo, Carol? Fala para mim, Carol. Não era para a Amália falar, Muniz, muito obrigado, eu vou pagar o teu almoço, eu vou te mandar um kit de Natal. Ou o Mike também, né? Porque eu que criei essa parada. Fala aí, Carol. A Amália não pode falar nem o Mike. O que você acha, Carol? Fala para mim. Cara, eu acho que tem que pagar um almoço, algo nesse sentido, né? Que, poxa vida, gente. Realmente. Carol é das minhas. Gostei, Carol. Gostei. Simone, fala lá. Você agora a Amália vai me matar depois. Fala aí, Simone. Eu acho que é verdade? A Amália tá te devendo um buquê de coxinha, só para fechar. Aí você divide comigo e tá tudo certo. Eu tô brincando aqui, gente. Eu gosto muito, a Amália sabe, né? A gente, na jornada colaborativa, a gente gosta de conectar pessoas do bem, né? Então, a gente junta a galera, a gente faz evento, a gente comemora. E, naturalmente, saem amizades e saem negócios, e saem soluções, né? Eu fico muito feliz aqui, Mike, eu tô zoando aqui você e a Amália, mas é muito gratificante a gente ver que um propósito da Business Map tem uma conexão forte com o propósito da jornada, que é realmente ajudar as pessoas, né? A Amália, por exemplo, depois desse livro lá, a gente foi em outro evento, né, Amália? Você participou e tal. Então, é muito legal isso. Eu penso que fica aí a mensagem para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir depois, pensa nisso. Nós somos pessoas falando com pessoas. A tecnologia, a ferramenta, é só um meio para fazer as paradas. Sempre são pessoas falando com pessoas, então é muito legal. Eu estou zoando aqui, mas é lógico, eu fico super feliz de ter feito essa conexão por acaso, né? E a gente tá aqui numa live hoje, show de bola. Pessoal, estourou nosso tempo, que vocês querem dar uma mensagem final aí, deixar um convite aí, Amália, vai que é tua. Já fala aí quando você vai pagar aí, você me deve e tal. Estamos devendo para o Muniz agora, Mike. Precisamos negociar isso aí direito. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo, aos que estão aqui ao vivo e aos que vão assistir ainda. Eu acho que é muito bacana sempre estar com vocês aqui. O Muniz sempre está aqui envolvido, o Mike também. E é isso, gente. Estamos aí nos vendo. Volta e meia estou participando de alguns eventos também. Eu e Carol vamos participar de todos possíveis agora, né, Carol? Ano passado foi meio corrido, esse ano de 2023, 2024 a gente vai conseguir reservar um tempinho aí para isso. E é isso, galera. Muito obrigada. Show de bola. Vai lá, Carol, dá sua mensagem final aí para a galera. Cara, só agradecer, foi um prazer enorme da gente falar sobre isso. Eu amo falar, um dos temas que eu mais gosto de falar sobre agilidade. Eu falo na minha casa, falo no trabalho, vivo agilidade. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, foi um prazer muito grande. Então, assim, quem quiser falar mais também, procurem, por favor, o Mike, procurem a Simone para falar, sabe? Conversem, entendam, a gente tentou apresentar aqui o que a gente vive, de fato, e como que deu certo a implementação da ferramenta. Se quiser chamar a gente também para trocar uma ideia, para falar com quem está vivendo isso, né, assim, podem chamar a gente também aí. E é isso, muito, muito, muito obrigada, gente. Show de bola. Vai lá, Mike. Se quiser se defender, se defende. Dá teu recado final aí. Que isso, Muniz. Eu também concordo com você. Eu acho que a comunidade é muito mais do que somente fazer esse network. É negócio, sem dúvida nenhuma. Acho que o network ele tem que ser
algo longo prazo, acho que aproveitem essa... Eu sempre fiz isso, tá? Eu acho que eu cheguei até aqui não foi sozinho, sempre foi com o apoio de muita gente, e eu faço isso hoje, tento dedicar um pouco do meu tempo também para contribuir. Eu quero agradecer do fundo do coração aqui a Carol e a Amália pela presença aqui no nosso Reinvenção e Ação, tá? De coração mesmo, obrigado por tudo aí que vocês compartilharam. Eu mandei aqui para o meu marketing, olha, tem vários cortes interessantes aí. Menos a parte do marketing que vocês mencionam ali, essa parte não vai estar nos cortes, não, mas incrível, obrigado, tá? Obrigado pelo tempo de vocês, Simone, pelo todo o apoio aqui, sem você também nada isso ia acontecer. E Muniz, cara, pela parceria de sempre aí. A gente, mês que vem, ainda não tem a data da próxima de dezembro, mas eu prometo que ainda vale a pena a gente tentar um em dezembro ainda, mas em breve a gente vai lançar aí para inscrição, tá bom? Show de bola, meu amigo. Simone, dá uma mensagem final aí dos livros, dos outros 2 livros, quem vai ganhar, tem aquela parada lá da pergunta, quer falar? Isso. Então, as 2 primeiras pessoas que já mandaram lá com o nome e da onde estão falando também vão ganhar livro. E as 2 primeiras perguntas que fizeram, a gente acabou não falando aqui, para poder não coisar vocês aqui, mas vocês já vão ganhar também o livro. Eu queria agradecer demais a participação aqui da Amália, da Carol. O que vocês trouxeram, eu gostei da parte de... É uma evolução, então, com certeza vocês vão ter mais mudanças, a gente vai fazer outros papos desses, a gente vai continuar essas conexões, achei fantástico, quero saber os próximos passos. Vamos manter aqui os nossos contatos e qualquer dúvidas que o pessoal tenha aí, entre em contato com a gente vai deixar aqui nossos arrobas, é só mandar mensagem, a gente vai se falando. Excelente, Simone. Eu adorei também, Carol. Adorei muito a tua vibe aí, esse ânimo, essa animação. A Amália também, mandaram super bem aí, foi muito rico. E assim, é muito legal, né? A gente vê que o trabalho bem feito, ele gera resultado. E a gente está aqui para isso, né? Mike, sempre bom estar com você, meu amigo. Show de bola. Simone também. A gente se encontra aí no próximo episódio. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Finalizando aqui.